Bem, reforma tributária. Assunto constante aqui, né, gente? É a relevância, né? Vamos falar um pouquinho mais de reforma tributária e dizer o seguinte: a reforma tributária é a mudança mais impactante das últimas décadas na arrecadação de impostos no Brasil. E a lógica é clara: tributar o consumo no destino, acabando com aquele famoso efeito cascata, que acaba encarecendo os produtos, serviços. Bom, a transição da reforma tributária será longa, de 2026 até 2032, mas ela vai exigir ações logo agora, ações imediatas dos municípios. Por exemplo, a gente pode citar ajustes tecnológicos, preparação fiscal, capacitação de pessoal e revisão de contratos. Tudo isso é muito importante. Então, é hora de planejar e agir para garantir que essa transição tributária signifique justiça fiscal e mais recursos para a municipalidade. E para tecer breves considerações da reforma tributária que impacta diretamente os municípios, nós convidamos ao palco Gustavo Reis, ex-prefeito de Jaguariúna, ex-presidente da região metropolitana de Campinas e vice-presidente da APM. Pessoal, boa tarde. Uma alegria a gente estar aqui com vocês hoje. Parabéns para vocês, esse público seleto que está aqui hoje, depois do almoço, interessado em poder compreender a mudança da reforma tributária e do impacto que ela pode causar na vida de vocês. Então, parabenizar ao presidente da APM, Alfred Guidoni, descentraliza a nossa entidade e traz a nossa entidade para o interior, para a gente ter essa proximidade com os técnicos, com os prefeitos, com os vereadores, com os ex-prefeitos. São 13 eventos como esse que nós estamos fazendo, e a cidade, a região metropolitana de Ribeirão Preto tem muita importância e relevância, porque é uma região produtora. Então, em nome dele, eu cumprimento a toda a diretoria da PMs, aos ex-prefeitos, prefeitos, em nome da Ju, a primeira-dama, a esposa dele, eu cumprimento a todas as mulheres aqui presentes. Eu vou falar um pouco da visão da reforma tributária de um ex-prefeito que fui 3 vezes da cidade de Jaguariúna, 5 vezes presidente da maior região metropolitana do estado de São Paulo, que é a de Campinas, e também como presidente nacional dos prefeitos, que eu fui do MDB e agora estou no PSD. Portanto, é muito detalhado e muito preciso o impacto que vai causar isso nos municípios. E o Espada trouxe aqui uma visão de um presidente de uma entidade, que é a Fresp, a entidade dos agentes fiscais de renda do Estado. Mas eu vou trazer uma visão também, um pouco minha de quanto prefeito, dos municípios produtores e do impacto que isso vai causar na grande maioria dos municípios, em que 63% dos municípios vão ter perda, 37% vão ter ganho. E é importante você identificar se o seu município vai ter perda ou ganha. E aí, quais as ações que os prefeitos vão ter que ter para se preparar. Porque o prefeito, a equipe do prefeito, antes de ser eleito, ele fez um diagnóstico. E no diagnóstico tinha o orçamento daquele que foi estimado durante o período de 4 anos de mandato. Em cima do diagnóstico, ele fez um planejamento. Do planejamento, ele fez ação. No entanto, nós estamos tendo uma mudança da regra do jogo no meio da partida. Então, nós estamos jogando e está mudando a regra. E se nós não se adaptarmos, vamos ter consequências nas cidades que vocês amam, na cidade que vocês moram, na cidade onde a vida acontece. E é importante a gente ter percepção num detalhe maior que eu vou entrar em relação a vocês, que é a questão do VAF. Eu não vou repetir tudo que já foi falado aqui pelo Espada e também por outras pessoas que me antecederam. Mas, sem dúvida que é um avanço, porque é um IVA dual e é uma modernidade que traz a todos os países, mais de 170, o Espada aqui falou mais de 180, mas, de fato,
o objetivo é simplificar uma reforma tributária que era muito complexa que nós tínhamos no nosso país e tem as suas vantagens. Mas a grande mudança é que nós tiramos 5 impostos e trouxemos para 2 impostos. Então, o CBS, que é o imposto federal, que é o IPI, o PIS e o COFINS, que não interessa para nós, gestores municipais, e o IBS, que sim, esse que faz a junção de 2 impostos, que é o ICMS e o ISS. Esse sim nos importa, e é sobre esse tema que eu vou entrar bastante para a gente falar num detalhe que não foi dito aqui por nenhum dos 2 que me antecederam em relação a esse mesmo tema, mas é um detalhe que vai fazer toda a diferença na arrecadação de vocês, gestores municipais, e nós vamos estar falando. É um imposto seletivo, ele tem também apelidado como imposto do pecado, que ele vai incidir sobre produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como o tabaco e bebidas alcoólicas. Por esse aspecto, ele é positivo, para a gente conseguir ter uma melhor qualidade de vida, tanto no meio ambiente, mas na saúde pública de todos nós. E a mudança gradual, num período de 7 anos, que começa esse ano experimentalmente, como foi dito, e finaliza no ano de 2033. Portanto, ele visa reduzir o custo do Brasil e impulsionar o crescimento econômico. Então, antes da reforma, os 3 impostos, cada um com as suas regras e cálculos, tornando um sistema complexo e muito burocrático. Depois da reforma, os 3 impostos em um só, o federal chamado CBS, regime único e não cumulativo para todas as empresas, com regras mais simples. O CBS não é partilhado com os municípios, o IPI, com a sua extinção, não mais será fonte de recursos para o FPM, o que hoje é composto pelo IR e pelo IPI. O IBS, que é esse que nos importa. Existiam 2 impostos antes da reforma, o ICMS e o ISS. Então, cada um dos 645 municípios paulistas tinha a sua própria legislação, alíquota e regras para o ISS. Não sei se vocês se lembram que até tempo atrás tinha essa grande guerra tributária, você podia até dar um imposto do ISS no seu município, você podia chegar a 0,5%, 0,1%, 0,2%, aí o governo federal limitou e o mínimo foi 2% do ISS. Não sei se vocês se lembram dessa época, era uma grande guerra que existia, o governo federal limitou a 2%, e aí o ISS ficou limitado a 2%, o que gerava uma enorme complexidade, contribuía para a chamada guerra fiscal entre as cidades, mesmo de 2 a 5 tinha a guerra fiscal, e agora, depois da reforma, é um único imposto, o IBS, que vai ter uma legislação única, gerido por o Conselho Federativo, o Conselho Gestor, que foi homologado hoje, já está formatado esse Conselho Gestor, e a cobrança vai ser no destino, ou seja, onde o bem ou serviço é consumido e não onde é gerado. Essa é a grande mudança e que aí os prefeitos, os gestores têm que ter a criatividade para poder atrair mais receita, gerando consumo no próprio município, porque de nada vale o que é produzido no município. Essa é a grande questão. De nada valeu você, prefeito, você, prefeita, vocês, gestores, terem criado ambientes favoráveis ao empreendedorismo, lutando durante anos e anos para trazer aquela multinacional, aquela empresa, aquele fábrica para o seu município, e você foi um prefeito empreendedor, você foi um prefeito que criou ambientes para poder gerar riquezas no seu município. Todas essas leis que você fez para atrair empresas no seu município não vale mais nada, porque a fabricação dentro do município não tem mais valor. Então, o IBS vai ser composto pela soma da alíquota estadual e municipal, diferentemente do modelo anterior, onde cada município criava suas próprias regras. No novo sistema, a alíquota municipal terá uma dinâmica específica. Então, cada município vai ter a liberdade para criar sua alíquota do IBS. Então, o apoio técnico para auxiliar os municípios, o Conselho Federativo calculará uma alíquota de referência. Essa alíquota de referência servirá como guia para que a cidade mantenha, em tese, o mesmo nível de arrecadação que tinha com o ISS. Em resumo, a reforma mantém a autonomia dos municípios na gestão de sua receita, mas dentro do sistema tributário unificado e com regras mais claras que evitam a guerra fiscal e a complexidade do passado. Isso em relação ao IBS. Então, no modelo atual, o Estado transfere para os municípios 25% de toda
receita arrecadada com o ICMS, essa transferência é baseada do IPM, o Índice de Participação nos Municípios, que é calculado com base em diversos critérios. Aí que vem o pulo do gato, que eu quero falar bastante sobre vocês com relação a isso. Então, vejam essa questão. Então, como é que era antes da reforma tributária? Você tinha o bolo tributário, aquele bolo enorme de que toda a arrecadação das riquezas produzidas pelo Estado de São Paulo, você no bolo tributário, você tinha uma fatia do bolo, que era o seu IPM, um índice que era 0, alguma coisinha, e essa fatia do bolo correspondia ao que você ia receber em relação ao ICMS. E como que essa fatiazinha era calculada? Ela era calculada para você chegar no 100% da sua fatia do bolo, 74% dela era do VAF, Valor Adicionado Fiscal. E ele está ligado diretamente, o VAF, Valor Adicionado Fiscal, a tudo que é produzido no seu município é o VAF. Toda a produção do seu município é o VAF. Então, 74% do pedacinho do seu bolo, na distribuição de ICMS, que é a sua grande receita, era formada pelo VAF. A LESP fez uma mudança no critério de população, de 13% indo para 3% no VAF. Então, vamos lembrar que o VAF, 74%, o IPM, o imposto, o índice, 74% dele é do valor adicionado fiscal. 3% da população, 3%. Então você tem riqueza na composição do imposto de 74%, população 3%. Olha o peso, isso que vai ser a grande diferença, esse é o peso. Indo ao encontro, a mudança do novo critério de partilha do IBS. Então, valor adicionado fiscal, instituído pela Constituição em 88, é a principal ferramenta usada há décadas para distribuir a cota parte do ICMS, o VAF. O critério é simples, ele reflete o movimento econômico numa cidade, medido as suas diferenças entre as vendas, as saídas e as compras de bens e serviços. Em resumo, quanto maior o VAF de uma cidade, ou seja, maior produção da sua cidade, maior desenvolvimento da sua cidade, maior é a sua fatia do bolo na arrecadação do ICMS do Estado. Então isso incentiva o quê? Os municípios a atraírem empresas e a fiscalizarem a emissão de notas fiscais, pois o desenvolvimento econômico local se traduzirá em mais receita. Com a aprovação da emenda constitucional, o ICMS vai ser extinto e com ele o VAF na sua forma atual. Então a proposta original da reforma, que era a distribuição do novo imposto do IBS, se baseando no critério do consumo, onde o produto é comprado e não mais na produção. Então essa mudança gerou grande preocupação dos municípios, especialmente aqueles que são grandes produtores, mas com pouca população. Municípios, grandes produtores, mas com pouca população. É aí que vai pegar. É aí que vai ter uma mudança. Municípios produtores com pouca população. Então, a extinção do VAF, na prática, significa uma perda massiva de receita para essas cidades. Aqui que chega o ponto principal. E esse que eu quero chamar a atenção para vocês. Então, veja, como que é o imposto que era dividido antes da reforma tributária. Você tinha na composição do imposto toda a riqueza produzida em Ribeirão Preto, em Cravinhos, em Sertãozinho, nas cidades aqui da região, toda a produção era composto, o IPM, no pedaço do bolo, 74% do VAF, 10% para educação, 5% receita própria, 3% população, 3% de área cultivada, 2% do índice fixo, 1% da vegetação nativa, 1% da área indígena protegida, 0,5% de resíduos sólidos e 0,5% de área inundada. Então, essa era a composição antes da reforma tributária. Então, dos 100% do bolo tributário que é dividido, a composição desse recurso principal que cada município tem, 74% do VAF, 3% população. Agora veja, e aí prestem atenção, e a preocupação que nós vamos ter para municípios produtores e com população pequena. Olha como mudou. População era 3, foi para 80. O VAF era 74, foi para 0. 0.
Como é que você pode fazer uma reforma tributária em que prefeitos, prefeitas, secretários de desenvolvimento econômico tiveram anos e anos lutando para trazer empresas para o seu município, criaram leis específicas para atrair empreendimentos, para atrair fábricas, para poder criar um ambiente de empregos, para poder gerar riquezas? Disso não vale mais nada. Não vale mais nada. Porque tudo aquilo que é produzido no teu município não vale mais nada. 74% do valor adicionado fiscal que compunha o IPM, a lei nova foi para zero. Essa é a preocupação, que muita gente não se atenta. E aí qual que é o critério? Era 3% da população. Agora vai para 80%. 80% da população. Então, gente, vem gente morar no meu município. Vem gente morar no município. A falta de equilíbrio nessa questão da reforma tributária é gritante. Você não poderia simplesmente colocar como critério principal a população, porque grande parte dos municípios brasileiros e paulistas são municípios pequenos e médios. E aí, você coloca um critério de população, então eu vou mandar vir ônibus de tudo quanto é lugar para morar no meu município, porque eu quero aumentar a minha receita. Ou a gente vai ter que criar outras alternativas para o consumo ficar no seu município. Então eu vou ter que trazer turismo, vou ter que trazer restaurantes, vou criar alternativas para a gente poder fazer. Por que não foi feito um equilíbrio aqui, que a população que não fosse 74 para 0, que a população representasse 40% na composição do imposto. Se a população representasse 40% na produção, na composição, você poderia chamar o VAF aqui para mais 40. Aí você equilibrava, você tira 40 daqui, põe 40 para cá. Agora, você não podia colocar 0. Então, os municípios vão, e grande parte deles, 63%, vão perder receita. E aí, eu estou falando com o Igor aqui, que é o Thor, o prefeito falou, Gustavo, estou preocupado. Eu já estou no meu limite prudencial de 54% da folha. Agora, se abaixar mais a minha arrecadação, Marquinhos, prefeito Morongaba, amigo, como é que ele vai fazer? Se abaixar a arrecadação e você já está no limite prudencial da sua folha, o que você vai cortar? O Fred aqui colocou. Tem 200 pautas bombas lá que querem dar benefícios ainda mais para várias categorias. E como é que você faz? Então, eu chamo a atenção para essa questão. Então, o novo critério, ele inverte a lógica de partilha. O pêndulo do VAF vai de 74 para 0 e a população vai de 3% para 80%. Anula o critério da movimentação econômica dos municípios produtores e contemplados somente com a população. Então, anula qualquer critério de riqueza, de produção e simplesmente fica a população. Então, aí que vocês têm que chamar a atenção. Vocês que amam a cidade que vocês moram, que vocês trabalham e que vocês se preocupam com o futuro, mas não vai pegar eu agora, mas se preocupe. Se não fizer um planejamento agora, você vai sentir os efeitos danosos da reforma tributária nesse aspecto nos anos subsequentes. Então, a partir de 29, já perde 20% do VAF, 30 mais 20, 31 mais 20, 32 mais 20, em 2033 você perde 100% do valor adicionado fiscal, que são todas as riquezas produzidas nos seus municípios. Aí depois, se vocês quiserem, eu tenho um estudo de município por município. E eu posso passar para o seu município se o seu município está perdendo ou não em relação à nova reforma tributária, para você identificar o seu município. Cerca de 405 municípios perdem, 63%, e 240 municípios ganham. Bom, esse aqui é o meu contato, quem quiser tirar foto do telefone celular ou do meu Instagram, eu estou à disposição para poder ajudar nessa questão. Batalhei muito com o senador Eduardo Braga lá no Senado para que a gente pudesse efetivamente ter esse equilíbrio da reforma tributária, não fazer com que a população tivesse peso 80 e o VAF de 74 fosse para 0, mas uma luta em glória. De qualquer forma, eu acho que se a gente puder
ao menos se preparar para que isso não possa causar malefícios e consequências sem uma falta de planejamento no seu município, que vai arrecadar, que vai causar uma perda de qualidade de vida. Por isso que é fundamental ter esse planejamento. Como ele é gradativo, dá para se projetar. O que eu preciso fazer? Bom, primeiro que você precisa reduzir sua despesa fixa. Porque se você já tem uma despesa fixa hoje, e você tem uma folha de pagamento já comprometida, então você precisa começar a pensar em mecanizar, você precisa começar a se preocupar, você reduzir o teu custo fixo, e de que forma que se você vai enfrentar a perda de arrecadação, como é que você vai conseguir compensar essa perda de arrecadação. Então são movimentos gradativos que têm que ser pensados do secretário de Finanças, tem que ser pensado com o prefeito, secretário de Desenvolvimento, todos os secretários de Turismo, enfim, todas as secretarias, todos os técnicos vão começar a pensar de que forma que eu vou fazer com o meu município. Porque a distribuição, ela penaliza os municípios produtores e com pequena população. Ela penaliza. Municípios que têm uma população maior, é um critério do VAF de 80% da população. Então, municípios lá com... Aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é de um município com mais de 200 mil habitantes? Levanta a mão. Mais de 200 mil. Ribeirão. Bom. Ribeirão, a vantagem de Ribeirão é justamente ter uma boa população. Agora, quem é de município aqui abaixo de 100 mil habitantes? Levanta a mão. É a maioria. Então, a maioria vai sentir essa perda. Municípios como Ribeirão têm a sorte porque tem uma base populacional que vai fazer diferença. Porque eu acho que Ribeirão tem uns 400 mil moradores. Quanto? 700, olha só, então uma base boa. Ribeirão tem uma base boa, né? Então, Ribeirão mas é importante que Ribeirão tenha, de fato, uma população boa, mas as cidades em volta da região metropolitana de Ribeirão têm que estar preparadas, porque senão nós vamos perder a qualidade de vida, e uma região metropolitana só faz sentido quando o prefeito olha para a sua cidade como se não fosse uma ilha isolada, como se fosse o seu próprio umbigo. Região metropolitana é aquele cidadão que está em 3, 4 cidades num único dia. Então ele mora numa cidade, trabalha em outra cidade, estuda na outra e à noite ainda vai namorar na outra. Então ele está em 3, 4 cidades num único dia. Esse é o cidadão metropolitano. Não é isso? É isso. Então é esse conceito que nós temos que ter. O cidadão metropolitano tem a qualidade de vida em todos os municípios. Então é apenas um outro ângulo que eu queria chamar a atenção dos aspectos positivos que foram apresentados aqui pelo Espada e por outra pessoa que apresentou aqui, mas tem esse aspecto que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é um aspecto que merece toda a atenção e cuidado, e que às vezes a gente não vê nas entrelinhas, mas como foi dito aqui, são as pequenas pedras que a gente acaba tropeçando. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Gustavão é craque, trouxe aqui uma visão de prefeito, de excelente prefeito, que foi por diversas vezes. E vocês já viram que ele namora na região metropolitana de Jaguariúna ali, na cidade da Redondeza. Mas só para complementar a fala do Gustavo, é importante a gente ter em mente que dos 645 municípios do nosso estado de São Paulo, 424 têm menos de 30 mil habitantes. Então, eles são diretamente impactados por essa mudança da reforma tributária, que, diga-se de passagem, nós lá na Confederação Nacional de Municípios, pela pessoa do nosso presidente Paulo, nosso grande líder Paulo Zilkowski, que é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, brigamos muito para que esse valor percentual fosse pela metade e que tivesse uma compensação para os pequenos e médios municípios que vão ser diretamente afetados. A Priscila vai falar um pouquinho aqui de reforma tributária também, essa visão técnica que o Gustavo trouxe, mas vamos lembrar, quando eu estava na parte da manhã falando aqui das pautas bombas, uma das questões que foi aprovada agora e sancionada foi o PL 108, que é justamente aquele que traz o comitê gestor da reforma tributária, quem vai cuidar de todo esse processo do dinheiro dos nossos municípios na transição do ISS para o IBS, ele é formatado por 54 membros, 27 dos estados. Então está resolvida essa questão, né, Gustavo? Está resolvido, cada estado nomeia um, resolveu o problema dos estados. Mas os municípios terão 27 representantes para todos os municípios brasileiros. E aí entra
a força das nossas agremiações, em especial a confederação, que nós vamos nominar 14 desses 27. E por quê? Isso é importante e fundamental. Justamente para que a gente tenha voz ativa dentro do comitê gestor, o próprio nome já diz, vai fazer a gestão desse imposto, desse tributo, para que a gente seja ouvido lá em Brasília na hora da discussão dos problemas que a reforma vai trazer, como esse que o Gustavo apresentou aqui. Agora, imagina se os pequenos e médios municípios não tiverem representantes dentro desse comitê gestor. O que acontece com as grandes cidades? Elas acabam abocanhando ou tomando conta deste processo e, obviamente, decidindo, na maior parte dos casos, a seu próprio favor. Certo? É isso que vai acontecer. Então, veja que isso é uma disputa muito grande. E por que a importância disso tudo? Porque é a partir da Associação de Municípios de São Paulo, é a partir da Confederação Nacional de Municípios, com a força do Gustavo lá, falando com o senador, o Paulo trabalhando de um lado, nós do outro, que a gente vai conseguir indicar esses 14 membros. Lembrando que 14 é metade quase, né? Porque os outros 13, quem vai indicar é a FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitos, que aí tem os prefeitos das capitais. Então eles vão indicar quem? Prefeitos de grandes cidades. Capital de São Paulo, capital de Minas, capital de Alagoas. Então são as capitais que vão estar ali representadas, obviamente puxando a brasa e a sardinha, nada de errado nisso, para as grandes cidades. Mas nós, cidades médias e pequenas, precisamos estar ali representados, tá certo? Lembrando que nós lutamos muito também para que tivesse uma eleição desse comitê gestores. Primeiro ano não vai ter, vai ser uma indicação. Então nós vamos lá indicar esses 14, a FNP os 13, que compõem os 27 membros representantes dos municípios. Então, isso vai acontecer agora, nos próximos dias, nos próximos meses. Mas o Gustavo trouxe aqui uma preocupação muito grande, né? Qual é a saída para essa questão do peso populacional? Então, os gestores têm que ficar aí de olhos bem atentos para o que vem pela frente. Gustavo, obrigado pela tua participação. Raquel, é com você. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Obrigada, Fred.